Então, começando a aula de revisão, aqui para os membros que não conseguiram participar das aulas online, ao vivo pelo Meet. A minha ideia hoje é não me estender muito. Eu quero tentar abordar todos os tópicos, quer dizer, os mais importantes, né, que a gente falou nas aulas, para vocês conseguirem apresentar a primeira parte do trabalho, ou o primeiro trabalho, no caso. Que é toda a análise qualitativa. Mas aí, no final, a gente conversa sobre esse trabalho e vê como a gente vai arrumar, tá? Só me dizem, consegue enxergar a apresentação inteira, assim, sem problema? Eu tô vendo, tá bem tranquilo, Vitor. Tá, beleza. Então, dessa forma, eu e o Lucas, a gente tinha separado as aulas, tá? A gente separou em 8 aulas. Se eu não me engano, a gente vai fechar as 8, só não no tempo que a gente esperava. Porque se a gente não tivesse feriado e coisa, a gente teria fechado eu troquei ali 7 e 6 a ordem, mas se não tivesse feriados, provavelmente a gente estaria na fase das apresentações. Mas a primeira coisa que a gente pensou foi dividir a cadeira, tá, em dois trabalhos avaliativos. O primeiro trabalho ia ser uma apresentação qualitativa da empresa, que seria a estratégia de operação, como a empresa opera, a gerência, o histórico, o setor, tá? E que a gente ia dar nas 3 primeiras aulas, que foi que a gente acabou fazendo. E daí, na quarta aula, foi a apresentação. E a gente quis separar em grupos, em grupos de 2 até 3 pessoas, para fazer a análise da empresa, tá? Dada a primeira apresentação, a gente começaria o segundo núcleo, que seria a parte quantitativa da cadeira, que a gente ia trazer a aula contábil, uma análise contábil também, os indicadores financeiros e depois a apresentação finais. A gente está na aula, na verdade, teríamos 9 aulas, não 8. Esse era o plano inicial. Eu quero falar as mudanças que ocorreram também. Que daí, nessa nova mudança, a gente começou o segundo núcleo, só que a primeira aula oficial mesmo, que a gente trouxe conteúdo a fundo, foi a aula 6. Foi uma aula contábil que o Nicolas deu. A próxima aula vai ser análise contábil, horizontal e vertical, e vão trazer os indicadores. E depois disso é a apresentação final, tá? Que essa apresentação final, a ideia é fazer que nem no semestre passado. Fazer um relatório e uma apresentação sell-side, de você sendo o RI da empresa e tentando vender ela, falando os highlights dela, tá? Então, a análise fundamentalista é uma abordagem para avaliar o valor de uma empresa. Só que, assim, o valor de uma empresa não está só ligado ao patrimônio dela, ao balanço patrimonial, o que o balanço patrimonial dela apresenta, tá? Resumindo, é basicamente uma questão de rendimento, é um valor econômico, parte de um valor econômico, não mais um valor contábil. Por exemplo, um ativo. Um valor econômico, quero dizer o seguinte, por exemplo, um ativo que eu compro por 100, ele pode acabar valendo mais do que 100 daqui a um tempo, porque a gente analisa também o custo de oportunidade. Por exemplo, se hoje eu comprar um ativo de R$ 100, tá? E esse ativo rende 10% ao ano, e a Selic rende 10% ao ano também, então o valor desse ativo que eu comprei é 100, tá? E o custo de oportunidade dele é zero, claro, em relação à Selic. Mas se eu compro um ativo de 100 hoje, de R$ 100, mas que ele rende 12%, que ele rende 10%, 12%, ele é uma oportunidade melhor do que a Selic, por exemplo, né? E a Selic, eu digo a Selic porque é o mais seguro investimento que a gente tem no Brasil, né? A partir do momento que eu compro um ativo
que ele rende mais do que a Selic, por exemplo, pelo mesmo preço, ele acaba tendo um valor maior do que 100. Ele acaba valendo, por exemplo, 120. Se a pessoa quer comprar um ativo que rende 10% também. É um pouco difícil explicar sem escrever essa parte, mas entenderam mais ou menos como é que funciona essa questão do valor econômico? E daí a análise fundamentalista trabalha com isso, trabalha com esse valor econômico, só que a gente percebe que esse valor econômico, a partir de um momento, ele já não é mais viável, porque a gente tem outras variáveis, tem variáveis externas de setor, governamentais do país, eu quero dizer, estratégia de vendas, e tudo isso a análise fundamentalista ela tenta avaliar. Tá? A análise fundamentalista ela é utilizada por diversos fundos de investimento, por banco de investimento, aqueles investment banking, fundo de private equity, banco no setor de crédito, tudo. Basicamente, a gente vai ver o histórico da empresa, vai entender como é que ela opera, vai, por exemplo, abrir o balanço patrimonial dela e entender. Ela tem mais dívida, ela tem mais ativo. Como é que está o pátio dela? Como é que está o investimento no CAPEX? No operacional dela. Daí a gente vai ver se a empresa está alavancada ou não. A análise fundamentalista é o primeiro passo para fazer um valuation. O valuation tem a cadeira com o Alexandre, né? Recomendo fazerem no próximo semestre ou no outro ainda, porque o Alexandre sabe muito, é muito bom mesmo. E no valuation a gente vai trazer a empresa para o valor presente e vai tentar precificar ela daqui a alguns anos, tá? A análise fundamentalista ela não faz isso por si só, porque a gente teria que usar outros instrumentos que já seriam um valuation, mas esse tipo de análise fundamentalista é o primeiro passo para fazer um bom valuation. Seria, Vitor, uma análise que a gente faz, sim, tentando resumir, ver se eu entendi, para ver se a gente vai investir naquela empresa a longo prazo. Sim. Tá. Assim, é por isso que tem fundo de investimento. Por exemplo, a gente participou de um desafio esse tempo atrás. E o desafio era fazer análise fundamentalista de uma empresa, sabe? De 6 empresas, na verdade. E escolhi uma para qual investir. Porque dentro dessas análises, a gente tinha que analisar o setor, entender o que movimenta o setor e escolher a empresa que mais se adequa a ele, sabe? Aí, claro, a gente não vai estimar a empresa em valores futuros, que nem o valuation faz, mas a gente vai entender o modelo de negócio da empresa, vai entender como ela se encaixa, né, no setor e ver se ela consegue se sustentar, se ela gera mais receita do que despesa. Sim. Tá, entendi. Então, na análise fundamentalista, a gente separa em 2 módulos. A gente acabou separando aqui para melhor compreensão. São os fundamentos quantitativos e qualitativos. Os primeiros, aqui na esquerda, são os quantitativos, que a gente expressa em termo numérico, que é fluxo de caixa, demonstrativo de resultado, endividamento, múltiplo, taxa de desconto, basicamente tudo que é planilhável no Excel. Tá? E os qualitativos já é algo mais subjetivo, e é o modelo de negócio da empresa, a diretoria, a estratégia de operação da empresa, o potencial de crescimento dela, entender o setor e como ela se encaixa no setor. Tá? Os quantitativos, eles são mais técnicos. Tá? Eu acho os quantitativos um pouco mais difícil de pegar, porque é mais técnico. A gente tem que fazer um pouco mais para pegar o jeito, porque a gente vai acabar usando isso no valuation mais para frente. Só que não é um bicho de 7 cabeças. Dá para entender tranquilo. É um pouco mais difícil que os qualitativos, porque os qualitativos são mais subjetivos. Só que, em questão de apresentação,
Os qualitativos são mais difíceis de se explicar. Porque na apresentação, por exemplo, tu tem 6 slides. A gente não botou um número limite, tá? Não é só um chute. Digamos que tem 6 slides. E nesses 6 slides, tu vai explicar em 4, por exemplo, como é a estratégia da empresa, como é a governança dela. Então, vai tentar abordar vários tópicos da empresa, tá? Porque os quantitativos, depois que tu faz eles, tu basicamente tira um print, coloca lá, a tabela se fala por si só. Dá para ver se tem mais receita do que despesa, entende? Bom, na análise fundamentalista, então, a gente busca empresas com vantagens competitivas. E a gente tenta evoluir a composição de uma carteira. Por exemplo, digamos que aqui na Liga a gente tem um fundo de investimentos em que a gente tem uma filosofia de... Cada fundo, não sei se você sabe, mas acaba tendo uma filosofia diferente de investimento. Tá? Vamos pegar um bem comum, comprar empresa barata, que gere dividendo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai atrás da empresa, vai ver como é que ela opera, se ela está bem adequada no setor. E daí, digamos que a gente vai e vê que a gente pesquisa, a gente tem uma lista de 40 empresas. A gente vê que 20 delas se adequam muito bem no setor. E daí a gente pega a top 1. A top 1 normalmente é a mais cara que tem. Só que a nossa filosofia são empresas... A vantagem competitiva é que é barata e gera dividendo. E, claro, ela tem que ser sustentável. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar a top 2, top 3, top 4, top 5, uma em relação à outra, para entender qual faz mais sentido para a gente investir. Porque, digamos, no nosso fundo, a gente quer diversificar com a nossa carteira e aumentar os nossos rendimentos. Deu para entender? Mais ou menos. O que ficou de dúvida? A última parte ali que tu falou da evolução, assim, da carteira, eu fiquei um pouco confusa. Mas eu acho que eu vou entender um pouco mais pra frente, assim. Vamos continuar pra ver se eu entendo melhor. Tá. Evolução da carteira, eu quero dizer... Tu entende o que eu digo, o que eu quero dizer quando eu digo carteira? Tu tá falando a carteira de cada um, isso? No caso, a escolha de cada pessoa que tá investindo. Assim, ó, quando eu digo carteira, o pessoal acaba usando esse termo e a gente acaba repetindo, mas digamos que eles chamam de carteira todas as empresas que a gente opera, sabe? Digamos, sei lá, eu vou dar um exemplo, o meu irmão, ele é gerente de vendas, né, de uma empresa. A Tá, carteira de clientes dele, entendeu? Eles trabalham com carteira de clientes já. Essa carteira de clientes são todos os clientes da empresa. É tudo que se enquadra dentro da carteira, o que vai gerar rendimento para eles. uhum, E daí, dentro dessa carteira, eles separam em setor, em região. Por exemplo, o meu irmão, ele é responsável por Paraná, São Paulo e Uruguai, sabe? E daí, dentro da carteira deles, eles têm divisões. E daí, tá, digamos tipo que renda. é. Ah, tá. Ah, E entendi. daí, quando a gente fala da carteira para fundo de investimento, a gente quer dizer cada empresa que a gente tem ações. Digamos que a gente tem 10 empresas que a gente tem ações. Tá? A gente negocia 10 empresas. A nossa carteira é de 10 empresas. Daí, cada coisa, daí dentro da nossa carteira a gente pode ter setor. Sei lá, a gente tem 10 empresas e trabalha com 2 setores. A gente tem 5 empresas de cada setor. Entendeu? Tá, entendi. É mais ou menos isso mesmo. Tá? Uhum. Tá, aqui eu vou acabar me repetindo o que eu disse antes, mas sobre a metodologia de avaliação, tá?
a gente o desenvolvimento de um case de investimento para vocês vão escolher a empresa que vocês vão investir. Vai ter 2 apresentações. A forma de avaliar eu quero fazer mesmo, tá? Eu acho que acaba ficando legal. Só a questão de presença, a gente conversa, só me entreguem as coisas e façam, e a gente acerta tudo. Tem a primeira apresentação, que é qualitativa. A segunda apresentação, vocês vão abordar os temas quantitativos, tá? E daí, na segunda apresentação, vocês me entregam junto um relatório de análise fundamentalista, que nem a gente fez semestre passado, tá? Eu vou abrir aqui um relatório tipo esse aqui, tá? Histórico, setor, tá tudo no Drive, tá? Mas qualquer coisa, podem falar comigo. Mais para frente eu vou falar aqui que tem cada tópico aqui. Beleza? Eita. Aqui. Aqui. Eita. Era aqui que a gente estava, né? Daí vocês me entregam um relatório e basicamente está feita a nossa cadeira, tá? Dessa vez a gente tentou organizar ela um pouco mais prática do que semestre passado, embora que é algo bem conteudista, eu sei que é bem... Acho que alguém queria entrar antes? Ou entrou? Ah, tá, Marcelo. Embora seja bem conteudista, assim, a gente tentou abordar, tipo, abrir os documentos e falar mais a fundo o que é importante ver, tá? Porque semestre passado, tipo, eu e o Lucas, que a gente tava fazendo a cadeira, a gente viu que a gente tava meio perdido nisso. Mas assim, tu vai ver que é tranquilo, tá? Só a parte de número, acho que é um pouco chata no início, mas depois tu acaba entendendo. Aqui tem um modelo que a gente mostrou, mas os modelos eu enviei no link, digo, no grupo, aquele modelo do Nicolas, que o Romulo usou semestre passado, que ficou bem top também, dele. Tá. Basicamente é isso, a forma como eu quero avaliar. Agora, voltando um pouco para a análise fundamentalista. Aqui é o ambiente macroeconômico, falando um pouco do setor e, por exemplo, de como um país a empresa se comporta dentro de um país, tá? Aqui eu não quero me aprofundar muito, só que é importante entender esse conceito para quando tu for analisar a empresa, tá? Por exemplo, aqui a gente tem um ciclo econômico, a gente tem uma taxa de juros alta que baixou. Tipo, o ambiente que a gente está agora, que tem uma alta de juros e está baixando. Claro que baixa devagar, mas digamos que baixa mais rápido, vai de, acho que está 12,75, né, Selic. Digamos que baixa para 6, rapidão. Não vai acontecer, mas é um exemplo. A gente vai estimular o crescimento econômico, porque a gente vai baratear o crédito, porque, sabe, né, a taxa Selic é a taxa básica de juros. Todas as outras taxas de juros usam ela como parâmetro. Então, se a Selic baixa, para tu pegar um financiamento tu digo qualquer pessoa, né? Para tu pegar um financiamento no banco, acaba ficando mais barato, porque tu tem que pagar menos juros. E isso vai estimular o consumo, vai estimular o aumento de emprego, empresários vão investir mais, porque vai estar mais barato. É basicamente porque vai estar mais barato o dinheiro, tá? Pessoas vão abrindo novos negócios, só que isso acaba gerando, por exemplo, pode gerar uma falta de mão de obra qualificada. Pode ter pouco, e aqui problema de oferta de produto, pode ter pouco produto pela quantidade de procura que tem nele. E daí oferta e demanda, se tem menos oferta do que uma demanda, do que a demanda exige, os preços começam a subir, a gente tem inflação, custos maiores,
os salários e preço da matéria-prima sobe, e nisso, para controlar a inflação, a gente tem uma alta na taxa de juros, que nem aconteceu anos atrás, foi o que, 2, 3 anos atrás, que a Selic subiu para, acho que foi 2, né? Que a Selic subiu para 13%, que é muito. Então, a gente tem um crescimento econômico enfraquecido por causa dessa alta da inflação, que consequentemente subiu a taxa de juros. Subindo a taxa de juros, o financiamento ficou mais caro. Basicamente é isso. E com o financiamento mais caro, as pessoas não querem, acabam financiando menos, porque tem que pagar mais juros, né? Um exemplo disso, para compreensão, é o meu irmão, por exemplo, também, que estava construindo tá ainda construindo uma casa, só que ele acabou pegando empréstimo e tudo, na vontade de querer construir, no ápice da taxa Selic. E ele teve que fazer várias negociações para conseguir baixar os juros, né? Ele acabou conseguindo, só que igual, acaba sendo um juros mais elevado do que se ele construísse em outro período. Só que, claro, é complicado falar outro período, porque a pessoa tem que abrir mão de um sonho, por exemplo, durante 4, 5 anos. Conseguir fazer, entender mais ou menos? Sim, eu tô entendendo. Tá, isso aqui é basicamente importante para quando for avaliar a empresa, tá? Só saber esse conceito. Cara, Tá. acho que a maioria das pessoas que estão aqui na liga já sabem, né? Talvez acaba sendo repetitivo, só que a gente trouxe para lembrar. Por exemplo, a gente vai ver num relatório se tem uma baixa de demanda. Ah, por que teve uma baixa de demanda? Por que teve uma baixa de investimento da empresa? Ah, por causa da alta de juros. Então, não é um problema da empresa em si, é um problema do setor. Tá? É mais ou menos isso. Então, entendendo esses conceitos básicos, a gente tem alguns documentos que a gente usa para analisar uma empresa. Tá? E a gente vai usar esses documentos que são oficiais, que a própria empresa divulga, que a CVM obriga as empresas de capital aberto, no caso, as empresas da Bolsa, a publicarem para os seus acionistas, né? E basicamente a gente vai falar de 4, tá? O primeiro é a apresentação de resultado, é uma apresentação de slides da própria empresa, é basicamente uma apresentação básica da empresa, superficial, em que eles falam os highlights, os melhores momentos da empresa. O ITR são os dados contábeis da empresa. A gente não vai trabalhar muito com eles, tá? Digo com o ITR, porque ele traz dados mais específicos da empresa, mas é importante saber que existem. Mas daí a gente vai trabalhar bastante com o release de resultado, que é uma apresentação bem completinha do trimestre. Fala como é que foi o trimestre, o que aconteceu de bom e o que aconteceu de ruim, e traz explicações dos dados contábeis. Tá? E, por último, o formulário de referência. Então, o primeiro, aqui, eu deixei aberto, aqui, por exemplo. Esse é o ITR. O ITR são os dados contábeis da empresa. É bem específico. Olha, a gente tem 133 páginas, 136 páginas de pura contabilidade. A gente acaba não usando o ITR para fazer as análises horizontais e verticais, porque ele traz tudo muito a fundo. A gente teria que separar cada conta, entender cada conta para conseguir acertar as coisas. Coisa que o release já faz por si só. Ele já traz o balanço patrimonial, já traz o DRE, tá? Mas, digamos, eu digo do ITR para... Digamos que tu acaba trabalhando num fundo e precisa entender a fundo algumas contas da empresa. Que o release acaba... Normalmente o release traz, mas digamos que acaba não trazendo. Tu vai entender. Que tu vai abrir o ITR, vai lá e vai ver conta por conta.
Entendi. Se for alguém, no caso, que, sei lá, trabalha com isso e precisa apresentar ou saber de onde saiu o número do release, vai olhar no ITR, que tá bem mais É, completo, o outro vai estar mais um é. resumo, assim. E mesmo com, tipo, entendendo esse conceito que as pessoas fazem isso, nem sempre eles olham o ITR. Uhum. Eles se prendem mais ao release e ao resultado de referência, tá? Tá. Porque acaba tendo informação mais fácil e é difícil não ter algo no release, sabe? O release é o Uhum. documento que eu acho o documento mais importante. Ele e o formulário de referência. Bom, aqui é a apresentação dos slides que eu falei, que é a apresentação dos melhores momentos da empresa, que eles fazem por trimestre, tá? Todos, digamos, a gente usa a Ambev como referência. Todos da Ambev são trimestrais. Tem empresas que são semestrais, empresas que são anuais. Mas é importante entender o negócio. Quando tu vai avaliar uma empresa, tu vai pegar um ano fechado, tá? Digamos, é difícil tu avaliar uma empresa no ano de 2023, tá? Porque a gente está com o ano aberto ainda. Então, o que a gente faz? A gente pega o ano de 2022 e a gente pega os documentos do quarto trimestre de 2022. Isso que é importante, né? Os resultados do quarto trimestre de 2022. Aí vai fazer isso com... Claro, ele é lançado em 2023, pode ver. Só que ele é de 2022, tá? Eles demoram para lançar. A gente vai fazer a mesma coisa com o release, esse aqui é de 2020. Esse aqui eu acabei abrindo errado, não sigam nesse caso. Mas a gente acaba pegando do ano fechado, do quarto trimestre de 2022, para entender o ano fechado, por exemplo. A gente vai pegar o quarto trimestre de 2021 e vai fazer um comparativo, tá? O que eu fiz na minha análise ano passado? Eu peguei ano 2019, 20, 21 e 22, 19, 20, 21 e 22. Peguei 4 anos para entender como é que era a operação antes da pandemia, no começo, no ápice da pandemia e pós-pandemia, tá? Eu peguei esses 4 anos para ver como é que a empresa se mostrou. E o que mais teve mudança era na parte quantitativa, né, nos números da empresa. Mas aqui, por exemplo, no call de resultados, que é a apresentação da empresa por slides, eles vão falar, realmente é mais superficial, eles vão falar os melhores momentos da empresa, o que a empresa fez de bom, o que ela fez de ruim, só que ela traz algumas informações legais. Tá? Eu vou olhar por cima, tá? Para a gente não se estender muito. Ela vai trazer o EBITDA ajustado. A gente vai trabalhar isso aqui é valor ajustado também. Isso tudo é indicador financeiro. A gente vai trabalhar indicador mais para frente, tá? E não é o foco de vocês olhar os indicadores, mas aqui acaba trazendo. Aqui traz a plataforma de modelo no Brasil. Aqui traz um desempenho que de 2020 para frente o desempenho foi acima do esperado, gerando lucro. Aqui a gente tem uma informação sobre Brasil e Argentina, só que tipo, esses slides são poucos porque eles chamam de Investor Day, que eles fazem uma apresentação da empresa e usam esses slides, tá? Aqui, como eu disse, traz informações por cima, tá? Traz os melhores momentos da empresa, como é que está o ROIC, alguns indicadores, fala sobre toda essa questão sustentável da empresa, tá? Traz aqui alguns gráficos. Para achar esses documentos, eu acabei esquecendo, deixei aberto. Vocês vão no site de RI da empresa, tá? RI é a sigla para abreviação, né, para relação com investidores. Vocês vão, por exemplo, RI, como era Ambev, né? RI Ambev. Daí vocês abrem aqui, tá? Eu vou abrir aqui já.
Aqui ele já traz algumas informações, ó. Divulgação, daqui a 3 dias eles vão divulgar o terceiro trimestre de 2023. Vai ter conferência para que eles usam aquelas apresentações para explicar a empresa e tudo mais. Vocês vão, por exemplo, no site da Ambev. Cada RI da empresa é diferente, tá? Realmente tem que catar um pouquinho que logo tu acha. Digamos que a gente quer uma apresentação, vamos ver. Apresentações. Ó, 2023. A gente abre aqui, ó. Apresentação resultados, primeiro e segundo trimestre. Tá, mas digamos que a gente quer no fechado. Beleza. 2022. Aqui. Eu já tinha deixado aberto esses dias. Daí a gente, ó, tem Investor Day, que tem um monte de documento, tem outras apresentações, mas assim, o foco é pegar os 3 documentos. Release, é o release, o referencial, não é, eu ia falar referencial teórico, mas não, o formulário de referência e a apresentação, tá? Por exemplo, aqui, quarto trimestre de 2022, que é aquela mesma apresentação, tá? Algumas empresas têm apresentações mais completas, tá? A da Ambev eu achei bem completa, para ser sincero. Eu esperava que tinha mais coisa. A B3, por exemplo, né, a Bolsa Balcão Brasil, a apresentação dela é bem completa, bem mais completa. Só que, claro, tem acho que 80 slides. Só que fala bem sobre o negócio, como é que eles operam, pontos fortes, pontos fracos, tá? Algumas empresas deixam a desejar nisso, as apresentações, tipo a Ambev, tá? Realmente não é muito legal. Mas aí a gente vai aqui, relatórios e publicações. E daí a gente vai aqui, por exemplo, e, sei lá, 2022. Formulário de referência, que é outro documento que a gente vai analisar, tá? Cada site de RI é um pouco diferente um do outro, então tem que ir um pouco atrás, mas tem que ter na cabeça que vai achar a apresentação, né, aquela apresentação institucional, o formulário de referência e o release de resultados. Esses 3 que a gente vai mais trabalhar. Ok? O segundo documento em que a gente vai trabalhar bastante, que é o que eu mais gosto de trabalhar, é o release. E o release, ele vai trazer descrições operacionais da empresa, vai trazer contas, por isso que eu gosto dele, vai trazer contas e descrições de contas. Por exemplo, uma conta X que teve uma mudança. E eles sublinham a conta X e eles explicam o que aconteceu. Tá? E daí, dentro do release, ele vai trazer o balanço patrimonial, o DRE e o fluxo de caixa. Por isso que eu falei, a gente acaba usando mais o release do que o ITR, porque ele já traz tudo resumido, já traz tudo comprimido e com valor ajustado para a empresa. Aqui, por exemplo. Aqui ele já traz uma explicação de indicador, de lucro da empresa. Tudo isso aqui a gente acaba lendo, só que o release tem 25 páginas, mas se tu lê o release, tu já está bem informado. Tá? E algo que eu queria dizer é, por exemplo, se tu precisa analisar uma empresa em 2023, que o ano não está fechado ainda, o que tu vai fazer? Digamos que a gente quer avaliar o segundo trimestre. Aí a gente vai pegar o segundo trimestre de 2023 e vamos avaliar com o segundo trimestre de 2022. E a gente vai ver a mudança que aconteceu em um ano. Só que daí a gente igual pega o release, por exemplo, a apresentação, sei lá, de 2022, do ano fechado, do quarto trimestre, para ver se 2023 está de acordo com as expectativas de 2022, que eles tinham até o final de 2022. Tá? Isso é algo meio importante para se atentar. Eu indico para fazer essa nossa análise usar só no fechado, que acaba sendo mais fácil, sabe? Usar, por exemplo, 2022, 21 e 20, tá? Um exemplo.
Mas aqui, no release, a gente tem comentário da administração dos diretores. Tá? Aqui, por exemplo, a gente já tem indicadores operacionais da empresa, volume, a receita gerada, isso aqui está em, acho que é 17 bi. Acho que é 17 bi. A gente tem aquele modelo de negócio, como que eles ajustam, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, eles dão preferência. Aqui eles já dão explicação para cada coisa, como eles, por exemplo, marcas para todos e cada um. E eles vão falar sobre como essas marcas operam no Brasil. Algumas marcas, eles usam atacadistas, delivery, são fortes aliados deles para as vendas. Isso aqui é importante para entender o negócio. Eles vão falar sobre a sustentabilidade, que toda empresa, ele estar em bolsa, tem que falar sobre, tá? E aqui, vou falar sobre o desempenho dos principais mercados. Por exemplo, vai falar do desempenho operacional, o que aconteceu? O volume de negociação caiu ou baixou de acordo com o semestre passado ou o ano passado. E daí destaque comercial. Eu vou falar sobre o comércio em si, tá? E aqui ele vai trazer todos os documentos. A Ambev, ela opera não só no Brasil, ela opera nos Estados Unidos, Brasil, na América Latina e na América Central, tá? E aqui ele acaba trazendo como é que é a operação operação e explicação em cada uma das regiões, tá? Tipo, eu tô pulando porque é basicamente isso, tá? Vai ser repetido de região em região. Só que eu quero descer lá para baixo, falar sobre, mostrar para vocês aqui. Aqui. Aqui a gente, durante o release todo, a gente tem explicações financeiras da empresa e como ela está se comportando. E lá para baixo a gente já tem, por exemplo, o balanço patrimonial, ativos e passivos. Isso aqui vocês vão trabalhar e vão trazer no relatório. Isso é a segunda parte do relatório, do trabalho, tá? A gente separou porque para não ficar muito massivo também. E daí o patrimônio líquido é aquilo de ativos, bens de direitos, passivos, deveres e obrigações. A gente já fez uma aula assim, depois eu quero conversar com vocês sobre isso. A gente tem a DRE, e olha que isso aqui é legal. Já tem uma comparação de DRE de um trimestre para o outro. Se tu vai pegar de ano fechado, ele vai dar de um ano para o outro, tá? Mas daí já tem um comparativo, a gente vê que a receita aumentou em 1 bi, basicamente, o lucro aumentou, as despesas. E aqui para baixo a gente tem o fluxo de caixa da empresa. Tá? Deu para entender o release? Sim. Tá. E, por último, a gente vai trazer o formulário de referência como último documento para se olhar. E eu acho, não só eu, mas eu vi pessoas que operam no mercado, né, falarem que se tu ler o formulário de referência, que é esse último documento, tu acaba se tornando um especialista sobre a empresa, tá? E dentro do formulário de referência, a gente vai observar esses principais tópicos. Porque, assim, o formulário de referência tem o quê? 369 páginas. É muito trabalho para ler tudo isso, nem o pessoal que trabalha com investment banking lê tudo isso, tá? Nem o pessoal que faz análise para fundo lê tudo isso. Eles focam em alguns tópicos, que é histórico do emissor, tá? Atividade do emissor, projeções, se tiver, nem sempre tem, a Ambev tem projeções, remuneração da diretoria, para entender se não tem conflito de remuneração entre diretoria e operação, e fatores de risco de produção. O que põe em risco a produção da empresa, tá? Digamos, aqui, ó, atividade do emissor. Dentro da atividade do emissor, a gente tem histórico do emissor, descrição das principais atividades
Isso é muito importante. Produto, comercialização, mercado. Isso, eu falo sobre cada produto, cada mercado. E lembra que eu falei, por exemplo, a Ambev opera em 5 mercados diferentes. Eles vão trazer nesse formulário de referência informações sobre os 5 mercados diferentes, tá? E os produtos que eles vendem lá, como que é a demanda por lá, se eles estão indo bem ou não, os principais clientes, e daí já, comentários, a gente já tem aquisição, alienação, acordos de acionistas. É pegar esses tópicos e ver e ler os que mais têm importância, tá? Acordo com o acionista, a gente acaba não precisando ler, por exemplo. Isso aqui é importante, isso aqui é legal de saber, ambiente social e governança corporativa, porque a gente vai falar sobre isso na análise da empresa, tá? Outro tópico que a gente falou, a atividade emissora ele já tem aqui, né? Dentro desse primeiro. Projeções e remuneração da diretoria. Projeções e divulgação de premissas. Aqui, projeções, 3. Tá na página 80. Vamos lá e vamos ler a 80, 81. Fatores de risco de produção, já é 40. Quer dizer, já é o 4 aqui, página 82. Descrição dos fatores de risco. 5 principais fatores de risco. Isso é legal, porque esses fatores de risco vão falar sobre o ambiente macroeconômico e o que interfere. Tá? Eu não vou descer para não me estender muito, porque senão a gente vai acabar demorando, mas, por exemplo, eu lembro que um dos principais fatores de risco da empresa eles falavam sobre a alta dos juros. Tá? Eles falaram como isso prejudica a empresa, porque com uma taxa de juros elevadas faz as matérias-primas custarem mais caro, o custo deles aumenta, e não necessariamente a demanda deles aumenta também, né? Normalmente baixa com juros altos. E eu trazendo mais um aqui, remuneração dos administradores. Página 228. Remuneração variável, remuneração... Esse aqui é legal. Remuneração baseada em ações. Entender como é que funciona a remuneração dos diretores, porque às vezes pode ter conflito, pode ser conflituosa. E às vezes eles digamos que eles têm uma remuneração variável muito grande para ações e eles querem alavancar ações. Nem sempre isso acontece, mas acaba esses escândalos econômicos assim acabam acontecendo porque as pessoas acabam fazendo de vez em quando. O formulário de referência é basicamente isso, é abordar esses tópicos. Esses tópicos aqui são bem importantes para não precisar ler tudo. Ler tudo acaba sendo uma perca de tempo, tá? Mas quem trabalha com isso acaba usando esses tópicos. Claro, eu tô dando a cadeira, claro que vou falar para vocês lerem, mas a profundidade de conhecimento da empresa de vocês não é que vocês vão abordar, não é tão a fundo. Eu vou pedir para vocês assistirem as apresentações e verem a diferença de uma apresentação para outra. A gente não deu limite de tempo, a gente não deu limite de slides, porque a gente queria ver como cada um ia fazer. E deu para ver bem a diferença dos grupos que mais se dedicaram, mais foram atrás dos documentos, entenderam a operação da empresa, que leram isso. Deu para perceber que muitos leram, entenderam como é que a empresa funciona, como eles operam, a estratégia deles, e falaram. Tá. Dito os documentos, tem alguma dúvida sobre os documentos? Não. Tá. Dito, deu quase uma hora. Tá, não vou me estender muito mais. Eu vou falar sobre a matriz SWOT, um pouco sobre governança corporativa, e a gente termina a aula hoje e começa a conversar sobre o trabalho. Tá?
Isso então explicado os documentos principais para se observar. Algo que a gente faz, a gente vai construir, né? Cada um vai construir em sua análise, é a matriz SWOT. Vai usar os documentos para embasar a matriz SWOT. Claro que tu vai encontrar uma matrizes prontas, só que nem sempre são atualizadas e a matriz muda de trimestre em trimestre, basicamente. E por isso, se tu ler os documentos, se tu entendeu como a empresa opera, tu vai conseguir construir uma matriz SWOT tranquila. A matriz SWOT é uma camada de dupla entrada, é uma tabela de dupla entrada de linhas e colunas. As linhas são fatores internos da empresa e as colunas fatores externos, fatores setoriais, né? O termo vem em inglês e cada sigla, né, vai acabar representando as forças, as fraquezas, oportunidades e ameaças que a empresa enfrenta, né? E é uma função de mapear o ambiente e fazer tornar de fácil compreensão, de bater o olho, ler cada coisa, cada tópico da matriz SWOT, entender um pouco mais sobre a empresa sem precisar ler documentos, tá? Isso acaba tendo em relatórios, porque quem vai ler um relatório, ele já está lendo um relatório porque ele já não vai ir a fundo pesquisar sobre a empresa, ele já quer as coisas mais mastigadas, vamos dizer assim, né? Então, a matriz SWOT, a estrutura, assim, acho que vocês já viram, né? As colunas, fatores positivos e negativos, aqui as linhas, fatores internos, a de cima, e a de baixo, fatores externos da empresa. Por exemplo, as forças internas da empresa, e daqui fatores externos, são as oportunidades. Fatores negativos, as fraquezas da empresa e as ameaças que a empresa enfrenta. Aqui a gente acabou construindo uma matriz SWOT da Ambev. Começar força, fraqueza, oportunidade e ameaças, tá? Por exemplo, forças da Ambev. Ela é dona de várias marcas e todas as marcas, basicamente todas são fortes no mercado, tem nome. A Brahma, Antártica, a Corona, a Bud, não sei se você sabia, mas a Ambev acaba sendo dona de, não 100% das marcas, mas já é dona da Corona, por exemplo. Tem parte da Corona, é da Ambev. Essas são marcas fortes no mercado. É líder do market share nacional, ou seja, a maior parte da cervejaria, no caso, do Brasil, a Ambev negocia. Entendeu? Digamos que 60% do volume das cervejas que o Brasil consome, que o Brasil negocia, a Ambev é líder, ela domina 60% do mercado. Ela tem uma grande rede de distribuição, a gente sabe porque volta e meia a gente vê uma distribuidora da Ambev, alguém trabalhando de distribuidor da Ambev. Tem um portfólio diversificado. Tem várias marcas e tenta se adequar não só ao setor de cerveja, mas também de refrigerante, de água, de suco. Se eu não me engano, a Del Valle, eles são donos da Del Valle também, do Guaraná. Eles têm um marketing efetivo e uma presença internacional forte. Por exemplo, como eu falei, né, eles operam no Brasil, no resto da América Latina também, na América Central e América do Norte. Já as fraquezas dela. A distribuição realizadas por terceiros no interior do país. Isso que eu quis dizer, volta e meia a gente vê a distribuição da Ambev, alguém trabalhando para a Ambev. A distribuição para o interior do país, eles têm um problema de ser por terceirizados, que de vez em quando acaba dando problemas para eles. Eles têm aumento de custo de produção. Esse aumento de custo de produção eu quis dizer por causa da alta da inflação. Tá?
e investimento no CAPEX reduzido. O CAPEX é um investimento no pátio deles, nos ativos deles, tá? Por exemplo, o imobilizado, maquinários, prédios, eles acabaram reduzindo esse investimento operacional deles, tá? Nisso a gente pode ver, por exemplo, na matriz SWOT a gente já consegue perceber que as forças da Ambev já são bem maiores que as fraquezas dela. E que essas fraquezas dela, dá para perceber que é momentâneo, porque aumento de custo de produção aumento de custo de produção por causa do aumento da inflação, aumento da Selic também. Investimento para CAPEX reduzido. Lógico, quando você tem uma taxa elevada de juros, vai ter um investimento reduzido, é esperado no momento, que vai ter um investimento no CAPEX reduzido, um investimento na empresa em si. Então, dá para perceber que essas fraquezas são setoriais. Só que a empresa também acaba absorvendo, né? Já a oportunidade do mercado. Um crescimento do mercado de cervejas premium no Brasil, por exemplo, hoje as pessoas tomam muito mais Heineken e Corona do que antigamente, né? Ela foi responsável por trazer muitas dessas marcas para o Brasil, essas marcas mais premium, porque com cervejas mais premium, eles têm margens maiores, tá? A expansão das marcas e as aquisições no mercado internacionais, a Ambev, por ser uma empresa muito grande, eles não que eles constroem, eles criam uma marca nova de cerveja, por exemplo, na Argentina. Eles já compram uma marca na Argentina e consolidam mais a empresa, a marca. E uma diversificação do seu portfólio não alcoólico, por exemplo, a oportunidade. É uma diversificação no portfólio. Só que a Ambev, por exemplo, aqui, ó, portfólio diversificado. A gente vê que uma força da Ambev é que ela já está se adequando ao setor, às oportunidades do setor. Ela já se diversificou, ela já está se consolidando dentro do mercado. Ela já é consolidada, mas ela se adequa ao mercado, isso que eu quero dizer. E aqui as fraquezas. Rigoroso controle sobre suas participações no mercado. É uma ameaça que ela enfrenta, porque por causa da questão de monopólio, né? Que nem eu falei, a maior parte das negociações de cerveja no Brasil passa pela mão da Ambev. Então, de vez em quando aparece uma acusação de monopólio. Só que a empresa tem um time de advogados e luta contra isso, né? E tem variações no preço das commodities. Isso aqui também é algo setorial, algo externo, mas que variação no preço das commodities acaba aumentando os custos de produção e se dá para entender que isso aqui é uma inflação, né? E com uma inflação você tem um investimento reduzido no CAPEX dela. Tá. Agora, o outro tópico que é para abordar no relatório é a governança corporativa, é entender os níveis de governança. Tem classificações diferentes no site da B3 que a gente pode ver. E essas classificações tem Free Float, que é o percentual de ações de uma empresa, que está em circulação na Bolsa de Valores. O Tag Along, obrigações dos sócios minoritários sejam vendidas nas mesmas condições que as demais. E Drag Along, obriga os acionistas minoritários a venderem sua participação quando a majoritário recebe uma oferta e decide vender toda a empresa. Tá. No caso da governança corporativa, primeiro tópico, entender como é a governança, quem trabalha lá, qual que é a estratégia deles. Basicamente quem são os diretores, qual que é a estratégia deles e como essa estratégia deles se enquadra dentro do mercado. Tanto a questão de free float, percentual das ações de uma empresa que está em circulação. E no caso, isso aqui. Que isso aqui vocês encontram no site da B3. Tá? É a classificação das empresas. Daí tem o tradicional, nível 1, nível 2 e o novo mercado. Novo mercado, basicamente, são as empresas
mais tops da Bolsa de Valores brasileira, que se enquadram nesse tópico aí de novo mercado, porque eles têm mais regulamentação para trabalhar. Normalmente elas são mais caras, porque elas têm uma confiabilidade maior. Tá? Por exemplo, é menos arriscado tu investir numa Ambev do que numa... Eu não sei se Magalu é novo mercado, mas digamos que ela não é. É menos arriscado investir no Ambev que a Magalu, digamos, se ela não for um novo mercado. Tá? Se ela for nível 1, por exemplo. Tá? Mas aqui a gente tem, por exemplo, percentual mínimo de ações em circulação. Fora a tradicional, que é capital fechado, que não é negociado em bolsa ainda, todas são pelo menos 25%. Tipo de ações, ordinárias e preferenciais. Isso a gente vê muito na aula da CE, né? A diferença de ordinária para preferencial. Ordinária são que termina em 3, preferencial que termina em 4. A preferencial, normalmente, a ordinária, resumindo, né? A ordinária, se não me engano, tu tem direito a, já que tu é um sócio ordinário, tu tem direito a votar. E as preferenciais, tu não tem direito do voto, mas tu tem preferência na hora de receber os dividendos, e tu acaba recebendo um pouco a mais. Aqui, conselho administrativo, 3 membros. A partir do nível 2, são 5 membros e 20% dos membros, pelo menos, né? 5 membros e 20%. Eles, no caso 2, eles têm que ser membros independentes, não são funcionários da empresa, são pessoas externas. Às vezes, executivos externos que acabam fazendo consultoria para a empresa, tá? Padrões de demonstração financeira. Isso aqui, o que a gente falou. Nível 1, nível tradicional e nível 1 facultativo. Escolhe. Mas a partir do nível 2, eles se enquadram nisso aqui, ó. IFRS. Tá? Normalmente IFRS agora, depois de 2016. Eles se enquadram nesses tópicos. Então, eles obedecem o padrão de demonstração financeira de acordo com essas leis aqui. Tag along, vamos ver, os minoritários têm o mesmo direito, a mesma preferência de negociação que os majoritários. Digamos que os majoritários, eu tenho 80% das ações de uma empresa e eu negociei essas minhas ações por R$15. E vocês que estão aí são os minoritários. Tag along é basicamente se as ações de vocês também vão ser negociadas pelo mesmo preço que a minha foi, tá? A partir do nível 2 e novo mercado também, isso acontece. O tag along, as negociações são de igual, né? Igual para todos os sócios, seja minoritário ou majoritário. Que uma ação é negociada a R$20, digamos que eu vendo a R$20, e vocês também, digamos que vocês são os minoritários, vocês também vão receber R$20 por cada ação. E a adoção de câmara de arbitragem, a partir do nível 2, é obrigatório, porque, como eu falei, são empresas mais consolidadas, que passam por um filtro maior, que são mais confiáveis, tanto a curto quanto a longo prazo. Aqui, no site fundamentei.com, vocês conseguem encontrar um pouco sobre isso, o segmento de listagem de uma empresa, o CEO dela, o tag along dela, o free float, sócios majoritários, fundação, ações ordinárias. Dentro da empresa, quem tem 10% das ações ordinárias, na fundação ZRN. 8% das ordinárias, Ambev. Tá? Nesse exemplo, tá? Site Fundamentei, vocês podem observar e ver. Entre no site, é legal colocar na apresentação de vocês, na qualitativa, tá? Para trazer um entendimento, assim, da empresa mais a fundo. Alguma dúvida na apresentação toda? Eu tentei
Eu tentei resumir bastante, assim, foram os tópicos, claro, eu pulei algumas coisas, mas são os tópicos mais importantes. Tipo, entendendo esses conceitos, vocês conseguem fazer a análise qualitativa da empresa tranquilo. Por enquanto, nenhuma dúvida, mas acredito que vai surgir conforme a gente for fazendo, né? Daí eu te chamo no caso. Provavelmente vai. Assim, ó. O importante, por exemplo, claro, entender esses conceitos, mas sobre os documentos. O segredo dos documentos é pegar e ler, claro. Claro que tu pode usar fontes externas para entender um pouco mais da empresa, né? Só que eu acabo não trazendo essas fontes externas porque o ideal é ler os documentos, né? E eu que estou responsável por passar essa cadeira, é mais adequado eu passar mesmo os documentos oficiais para vocês analisarem uma empresa. Vocês vão encontrar uma informação ou outra fora, né? Não tem como falar que não. Só que realmente o que está lá dentro é verdade e é inquestionável, porque a empresa é obrigada, por lei, né, a divulgar. Aqui eu trouxe... Enxerga. Aqui eu trouxe o meu documento do ano passado, que eu fiz com o Rômulo a cadeira. E o tópico que vocês vão abordar no trabalho, nesse primeiro trabalho, tá? Que é a forma que eu vou avaliar vocês, vão ser os tópicos qualitativos, tá? No caso, é histórico do emissor, segmento do setor, o segmento, né, ou setor, a governança corporativa. Nessa governança, eu quero que vocês abordem a estratégia de operação da empresa e como a diretoria fundamenta a estratégia da empresa, a longo prazo também, quem são esses principais diretores, e a matriz SWOT, força, fraqueza, oportunidade e ameaça, tá? Eu não quero que essa primeira apresentação vocês me entreguem um relatório, tá? É só na segunda, e depois vocês vão fazer a apresentação e o relatório. Uma apresentação, slide e o relatório. Essa final, tá? Na primeira apresentação, vocês só vão abordar esses tópicos. Eu vou falar para vocês assistirem as apresentações do pessoal, tá? As duas melhores foram do Banco do Brasil e de uma petrolífera, eu esqueci o nome, da PetroRio. As duas melhores, que o pessoal aprofundou bem e abordou certinho cada tópico. Tá? Foram as duas últimas, mas todas as apresentações foram boas, mas essas foram melhores porque eu quero dizer que elas mais se aprofundaram, né, no conteúdo. Eu trouxe aqui um exemplo, rapidinho, de um slide que a gente participou de uma competição lá e acabou usando. Os slides, é que eu estou em inglês porque eles pediram para a gente fazer em inglês, mas, por exemplo, uma análise de setor. É um slide inteiro falando sobre o setor, o overview company, a visão da empresa, tá? Dentro da companhia, como nesse caso era um setor de moda de luxo, tá? Então o que a gente abordou aqui em questão do setor? Os pilares da indústria. A indústria foi construída em cima de 4 pilares: exclusividade, preços altos, serviço personalizado. Aqui já a gente tem os principais consumidores, quem são? As tendências que o mercado segue, e aqui a gente acabou trazendo o crescimento das gerações, tá? Que nesse mercado as gerações mandam bastante nos tipos de consumidores que são, tá? E aqui a gente trouxe uma visão da empresa qualitativa, falando sobre o CEO, como é que ele adquiriu a empresa, qual foi a estratégia dele depois de adquirir a empresa, como é que ele montou um modelo de negócio, o portfólio da empresa dentro da estratégia e como que ela se adequa dentro do setor em si, das novas gerações. E esses outros slides a gente trouxe quantitativos, tá? Termos quantitativos, então não vou falar agora para vocês,
mas assistam as apresentações antigas, tá? Do pessoal ali. Tá no YouTube. Deu 1 hora de apresentação, assim. Se não quiserem assistir todas, assistam as 2 últimas, que são... Eles falam bastante sobre a empresa. Eu pensei para esse trabalho vocês fazerem de maneira individual. O que vocês acham? Vocês conseguem por causa do tempo? E a gente faz a gente tem um prazo maior, 2, 3 semanas. E vocês apresentam para mim, a gente combina um dia e vocês apresentam. O que vocês acham? Eu preferia fazer em dupla, mas pode ser individual. O problema é o tempo, né? Eu, no caso, agora peguei umas cadeiras muito ferradas no curso. Eu tô com uma bem complicada também, matemática econômica. Fez essa? Não, nem fiz ainda. Essa é um terror. Eu tô fazendo finanças com o Jason e assim, ó, é traumatizante. O dia é complicado. Eu pensei em fazer individual, caso assim, seis pessoas, o Romulo passou no nome de 6 pessoas que deveriam ter feito a cadeira, fazendo a cadeira, tá? Por causa do semestre que estão e tal. E acabou sendo 6, só que eu achei que ia participar um número ímpar de pessoas para fazer o trabalho, tá? E eu não sei, foram vocês 2 que responderam sobre o trabalho. A Laura tinha respondido, só que a Laura saiu da liga. E o Piazão lá, o Leonardo, né? E como é um número ímpar, eu pensei... Tem o Arthur também ali, né? Só que o Arthur não respondeu e não entrou hoje também. Eu acho, não sei se ele... Quem é Arthur, gente? O Arthur Mal. Ele tá ali no grupo. Sim, ele tá no grupo, ele não respondeu. Então, eu acabei dando preferência para quem respondeu. Assim, a mesma coisa eu acabei fazendo na aula de sexta, que eu acabei dando preferência pro pessoal que já estava participando, porque a aula deles são de noite também, a maioria deles, né? Então, é que essa questão de horário de aula é complicado. A do valuation também deu um monte de problema. É difícil achar um horário que todo mundo pode. Sim. Esse último slide que tu apresentou pra gente é o jeito que a gente tem que fazer a primeira apresentação? Eu não entendi. Esse aqui? Sim. Tá, esse aqui eu acabei fazendo. Não era para a liga, tá? Era para um negócio externo, mas eu usei de exemplo para vocês, tá? Para falar sobre... Tá bem poluído esses slides, porque a gente só podia usar 4 de desenvolvimento, tá? Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, a gente não vai ter limite de slide nem de tempo. Mas aqui é um exemplo para vocês seguirem, né? Outro exemplo, que nem eu falei para vocês, é seguir o que o pessoal fez, tá? Aqui eu abordei a questão, toda a parte qualitativa da empresa. E vocês vão ver que a parte qualitativa da empresa vai dar suporte para a parte quantitativa. Para a parte quantitativa, quem está dando, vão ser 3 aulas. Quem está dando a primeira, a gente já fez uma. Quem está dando a parte quantitativa, as 2 primeiras, de demonstrativos de resultado, né? Quer dizer, da parte contábil em si, é o Nicolas, que ele abordou na última aula. Balanço patrimonial, os 3 principais documentos, né? Balanço patrimonial, DRE e fluxo de caixa. O próximo ele vai trazer a análise horizontal e vertical, que é a comparação, né? Aqui eu tenho um exemplo aqui. É a comparação de um ano para o outro e a variação que teve de um ano para o outro. E por último eu vou trazer os indicadores, tá? A aula contábil, eu pensei em a gente não fazer uma chamada e vocês me enviarem os resumos, aqui sim, com prazo estendido, tá? O que vocês acham? Querem fazer outra assim? Tipo, um sábado de manhã também a gente emenda a outra e traz uma parte mais quantitativa.
Eu acho que pode ser um resumo, sim, como tu falou. Tá. Daí a gente Uma combina. coisa, Oi? dá pra gente pegar qualquer empresa que a gente quiser fazer, claro que esteja listada na RI ali, claro. Listar em bolsa, sim. Ah, Olha, mas essa parte quantitativa a gente faz, então a gente combina um dia, uma data, no mesmo grupo ali que a gente tem, depois que vocês entregarem os trabalhos. Pode tá, ser? pode. Essa apresentação eu vou pedir, realmente eu vou pedir para vocês fazerem individual. Tá, Eu vou estender o prazo 3 semanas. Qualquer coisa me mandem mensagem. Eu não quero fazer por grupo também, porque nos 45 vai aparecer outro para fazer também e deixar individual assim, acho que acaba ficando um pouco mais justo. tá. Qualquer coisa me mandem mensagem, não tem Tá, muito problema. obrigada, tá, Vitor, pela aula. Sim, outra coisa. Depois que vocês. Só vou entrar aqui no drive da liga. Depois que vocês escolherem a empresa, vão lá no compartilhados, né? Eu estou compartilhando a tela, né? Bom, Sim, vão aqui no geral, formação e intermediários, né? Que está o fundamentalista. Aqui, e vão aqui em 23.2. Aqui tem as aulas, tá? Os slides que eles estão um pouco mais completos do que eu usei hoje, que eu resumi hoje, tá? As aulas estão no YouTube, que, caso vocês queiram ver alguma. Mas venham aqui em tarefas e aqui, tabela de grupo. E coloquem a empresa de vocês aqui, tá? Bom, digamos lá, que é a Tamara. A Tamara vai escolher... Não precisa, o nome do grupo não precisa, tá? A gente já tinha feito, mas não precisa. Só eu coloco a empresa. Digamos que você vai pegar a Ambev também. Não pega a Ambev, tá? Eu já boto aqui a Ambev para vocês não pegarem. Vocês vão pegar aqui, vamos botar o ticker dela, que é negociado, o setor, o subsetor e o segmento dela. Tá. É basicamente isso, e daí a gente vai conversando. A gente combina um sábado, um dia de semana que vocês possam, e vocês me apresentem. O único compromisso é esse agora, para fazer a apresentação. Não vou pedir para vocês enviarem um resumo para mim, por causa de presença. Vocês já estão aqui no sábado de manhã mostrando vontade. Mas só o trabalho em si. Já tá. tá. Top. Tá Tá bem, bom. Vitor, obrigada. Beleza, Obrigada, pessoal. tá. Eu vou postar no YouTube a aula, caso vocês queiram ver de novo. Sim. Eu não vou falar, assistam as apresentações antigas, porque que o pessoal fez, né? Porque lá tem umas